Oi, oi, oi! Será que os falsos ensinamentos de que Paulo tanto combatia em Colossenses acontecem hoje em dia? Vamos entender aqui nessa live de hoje, live surpresa. Vou aguardar vocês entrarem aqui. Faz tempo que eu não faço live, né? Então vocês estão com saudades, estão me pedindo direto. Então vamos a mais um estudo. Entender aí o livro de Colossenses, entender essa carta, né, que Paulo estava escrevendo da prisão para os eleitos, né, da região, né, de Colossos, né? A região se chamava Colossas, né? E aí por isso que a carta chama aos Colossenses, que são a igreja, né, os eleitos que moravam em Colossas, né? Então, existe muito também essa compreensão nessa questão das igrejas, né? Que a gente sempre fala aqui, que igrejas são pessoas, né? E templos de pedra é o que é chamado de igreja hoje em dia. Então, causa um pouco dessa confusão. Quando Paulo está se direcionando à igreja, ele está se direcionando a pessoas dessas regiões. Por isso, cartas aos Colossenses, enfim, todas essas palavras que a gente está acostumado a ouvir aí e às vezes não entende, são relacionadas a pessoas daquela região. Então, vamos estudar hoje aqui a carta de Colossenses, que Paulo escreveu, né? Na época... Eita, Meg! Meu gato tá aqui já pra atrapalhar lá. Ei, lasqueira! Vamos lá, qual é o principal ensinamento da carta de Colossenses? Na carta de Colossenses, Paulo estava falando sobre os falsos ensinamentos que estavam acontecendo naquela época, né? E ele estava combatendo isso, ensinando as pessoas que eles não deveriam seguir esses ensinamentos. Também ele falou um pouco sobre a divindade do Messias e ele falou também sobre a nossa missão, né, de salvação. E explicou a questão toda de qual que é a função, né, do Messias perante a igreja. Então a gente vai estudar aqui a carta. Abra a Bíblia aí, Colossenses 1, aquele estudo dirigido que eu vou lendo e vou explicando e contextualizando para vocês. Vamos lá, Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Vou falar os nomes aqui, porque eu tô lendo aqui na Bíblia na versão online, mas vocês já sabem os nomes, né, os nomes verdadeiros. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Yahusha, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Então ele está direcionando a carta para essas pessoas, como a gente falou. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Então é engraçado que sempre Paulo, quando ele vai começar as cartas, ele dá uma saudação e ele enfatiza sempre aqui nessa questão, ele está falando do Pai e do Filho, né? Às vezes ele toca na questão do Espírito Santo. Então tem alguns detalhes também sobre isso que é muito interessante quando a gente observa na leitura das cartas de Paulo. 3. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então aqui ele está falando que a graça, né, o Evangelho, a verdade da salvação foi espalhada, né, através aí do Messias, através de todo o conhecimento, já estava sendo espalhado e Paulo foi pregar aos gentios. Então a mensagem já estava assim, ó. Já estava o ID acontecendo. E todo mundo já tinha ouvido falar, né? Na questão daquelas regiões ali, porque estava espalhando. Então, não era só mais algo local. Então, ele está falando que já chegou a eles também, a galera de Colossos lá, né? E também está frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes. Então, a partir do momento que ouviu o evangelho já começa a frutificar. Ou seja, ouviu, acreditou, teve fé, recebeu fé para crer, já começa a dar frutos. Essa é a ideia do evangelho. Quando ele te toca de verdade, se for o evangelho verdadeiro, é isso que acontece, tá? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, do conhecimento da vontade de Deus. Este é o verdadeiro conhecimento. Em toda a sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento sobre Deus. Olha aqui um detalhe nesse texto, nessa parte, como é importante. Deixa eu só arrumar minha luz aqui. Ficou melhor, né? Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu conectar aqui, que senão ela vai desligar. Vamos embora. Aqui.
Ao vivo é isso aí. Pronto, acho que assim fica melhor, né? Vamos lá. Colossenses 1:10, para quem chegou agora. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, basicamente, esse aqui é o caminho da salvação. Quando a gente ouve a verdade, a gente crê nela, porque a gente recebe fé para crer do Pai, e aí, a partir daí, a gente começa a andar na salvação, a gente começa a frutificar, a gente começa a ter obras genuínas. Até então, não tínhamos obras genuínas, eram obras que vinham da nossa carne, dos nossos desejos carnais. Quando o evangelho da salvação te atinge, você caminha a sua salvação. E esse caminho vai fazer com que você cada vez mais frutifique em toda boa obra. E aí também você precisa fazer o quê? Conhecer a Deus, conhecer o verdadeiro Deus, crescer nesse conhecimento de Deus. Isso é o esperado aí para quem caminha na verdade. Tá? Não adianta só escutar a palavra e não fazer mais nada, só ficar escutando, como a gente fala que acontece nos templos, ser ouvinte da palavra e não praticante, né? Inclusive tem uma das cartas de Paulo que ele fala disso, né? Que as pessoas estavam só ouvindo a palavra e não sendo praticantes. Quando a Bíblia fala assim, que a fé sem obras é morta, ele quer dizer o quê? Que a fé verdadeira, ela vai promover obras genuínas, ela vai promover frutos. Se você diz que você tem fé e você não tem frutos positivos, de onde vem sua fé? Que fé é essa? Porque a fé do Espírito Santo promove em nós todo o fruto da boa obra, certo? Claro que isso não quer dizer que passamos a ser santos no sentido de ausentes de pecado. Então, em algum momento, teremos alguma obra que vai ser fruto do pecado, fruto da nossa inclinação para o mal. A diferença é que agora a gente pode ter frutos genuínos, além do fruto do mal. E como a Bíblia fala que a gente tem uma luta entre carne e espírito, você o tempo inteiro está com essa luta entre carne e espírito. Então você nunca vai deixar de pecar 100%, mas você vai aumentar os seus frutos e o pecado fica cada vez menor na sua vida. Essa é a ideia quando você é atingido pelo verdadeiro evangelho, certo? 11. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha que interessante. Vamos ver o significado dessa palavra idôneos? Veja só. Idôneos é o plural de idôneo. O mesmo que confiáveis, adequados, aptos, capazes, competentes, confiáveis, convenientes, honestos e íntegros. Então aqui, no verso 12, Colossenses 1:12, está falando que a gente tem que dar graça ao Pai, que Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Como que eu posso dizer que a salvação depende de mim? Se é o Pai que operou e me fez idôneo para eu participar da herança dos santos na luz. Então, idoneidade, nesse caso, tá me fazendo puro, né? Aqui, ó, confiável, adequado, apto para a salvação. Não sou eu que faço isso. O Pai fez isso. Tornou a gente idôneo. Então, a gente andava nas trevas, outrora, vai falar aqui, né? O próximo texto já fala isso aí em seguida, né? Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Percebe que tá no passado? Porque já aconteceu. A gente está só consumando na timeline, como a gente sempre fala aqui. Então, Ele nos tirou, já aconteceu, a sua salvação já está consumada, pré-determinada, predestinada, finalizada. Porque tudo se deu na eternidade. Você vive uma história que já aconteceu na eternidade. Obviamente, porque o ser humano está na timeline, então a gente vive no tempo, certo? Então, por isso, no passado. Então, Ele já nos tirou das potestades das trevas. A gente nasce vaso de ira, você nasce com a inclinação para o mal, você nasce com o pecado original, você nasce ruim. Mas Ele nos transportou, tirou, limpou, remoldou e nos transportou, tirou daqui e botou ali, para o reino do seu Filho, do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, o sangue do Messias, a morte dele, deu para nós, deu graça, entregou. Você não conquista a salvação. Você não luta por ela. Ou ela é sua, ou ela não é. Ela foi dada, é um presente.
baseado no sangue do Messias. Então, em quem temos a redenção? Pelo seu sangue. Não é por mim, não é pelos meus atos, não é pelas minhas escolhas, não é pela minha ausência de pecado, não é pela minha desistência de pecar, não é pelos meus frutos genuínos, não é pelo que eu faço e nem deixo de fazer, mas é pela redenção, pelo sangue do Messias. E redimiu os meus pecados. Ou seja, alguém precisava pagar o preço. Todo mundo pecou. Todo mundo está errado. E para que alguém fosse salvo, alguém precisava pagar o preço. Justiça. Pecou, condenação. Tá todo mundo condenado. Vai salvar alguns, então você vai pagar aqui a pena de quantos? Vai pagar de todo mundo? Se pagar a pena de todo mundo tá salvo. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que tem gente que vai pro lago de fogo. Vai pagar a pena de quem? Dos eleitos. Dos que o Pai os deu. Daqueles que o Pai separou. De antemão. Desde antes da fundação do mundo. Estes têm os seus pecados remidos. E o que significa isso? Justificados. E o que significa isso? Você não paga pelos seus pecados. Você ganhou um presente. Só que assim, você ganhou esse presente. Então, como você não depende de você manter esse presente, quem é que vai garantir esse presente? Quem é que vai garantir que você ande em boas obras? É você? Jamais. É o Espírito Santo. E é por isso que ele te dá de presente e garante que vai até o final. Porque ele vai promover em você a obra. E vai acontecer. Então não depende de você. 1% da sua salvação. Se 1% da salvação dependesse de você, tu estava no lago de fogo. Pode ter certeza disso. Ser humano nenhum é capaz de ser 100%. De se salvar. É por isso que o Messias veio. Certo? Então, Colossenses 1, 12, 13. Mensagem importante aqui. 14, né? Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. 15. A qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito, primeiro de toda a criação. Por quê? Vamos lá entender agora o porquê que a gente tá aqui nessa terra. Por que acontece esse conflito? Quem é a gente na fila do pão? Porque nele, 16, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Pessoal, você entendeu isso? Você entendeu a gravidade desse texto 16? Porque nele, para o Messias, foram criadas todas as coisas. Que tem no céu, que tem na terra. O que a gente vê e o que a gente não vê. Ou seja, tem coisa que a gente não pode ver. Olha o mundo espiritual. Olha os átomos. Olha as bactérias. Olha as coisas. Olha a imensidão de coisas que a gente não vê. E o ser humano, ele é terreno. Ele acha que só existe. Se eu vi é porque existe. Se aconteceu comigo é porque existe. Você é o brasileiro. Mas se não aconteceu, se eu não vi, não existe. Tem coisas que são invisíveis. Sejam tronos. Sejam dominações. Sejam principados. Sejam potestades. Ou seja, dos demônios. Tudo que foi criado por ele, para ele. Principados e potestades. E ele é antes de todas as coisas. Primeiro, antes de todas as coisas, primogênito. E todas as coisas subsistem por ele. E você, homem, quem és tu, homem? Pra se achar o protagonista da parada, né? O semideus, o primeirão. Não, eu sou importante para Deus, né? Eu sou o puro ouro de Ofir, né, evangelho humanista? Não é assim? Aí dá aquele trem assim, bota o homem naquele pedestal. Como se toda a história fosse por causa de mim e de você. Como se a gente estivesse assim, protagonista principal da história. Aquele ator que precisa, que o cachê é o maior, que tudo tá acontecendo por causa dele. Nananina não. Ser humano, abaixa um pouquinho essa sua soberbia e egocentrismo. Porque a história foi criada para quem? Verso 17. É ele antes de todas as coisas subsistem por ele. Tu só existe, meu amigo. Seja tu vaso de ira ou vaso de honra, por causa do Messias. Porque a gente é um presentinho para ele. Certo? Então, se você se acha né? Enfim, o bambambam de tudo, abaixa aí. Abaixa menos. Que nem melhore, né? 18. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ou seja, ele é o primeiro, desde antes, durante e vai ser depois, porque ele foi o primeiro a ressuscitar.
Tudo que aconteceu foi por ele e para ele. A morte dele é a nossa salvação. Porém, até isso é controlado para que seja para ele. Porque se ele não morresse, não tinha presente para ele, nós, depois do reino. Porque a gente é tudo pro lago de fogo. Então ele veio para morrer, se deu como presente, pro próprio presente, para que depois a gente estivesse lá sendo presente dele. Porque ele vai governar. Ele vai ter um reino. Cadê as pessoas pro reino? A história é toda conectada. Mas se você tiver o evangelho humanista na sua cabeça, você não entende a história. Você lê isso aqui, você não entende, porque não faz sentido. Agora, entenda a predestinação. Entenda o evangelho da soberania do Pai. Você lê e você entende. Só que sabe por que as pessoas têm dificuldade de entender? Por causa do egocentrismo. Porque o ser humano é mau. Porque a gente é ruim. A gente quer ser evidência. A gente quer estar em primeiro lugar. A gente quer ser o melhor em tudo que a gente faz. Então a gente acha um absurdo a história não girar em torno da gente. Intrinsecamente, internamente, você pensa isso. Quando você rejeita o evangelho da soberania, quando alguém te diz que você não tá no controle, quando eu digo que você não tá no controle de nada, nem eu nem você, tudo que acontece na sua vida é controlado pelo Pai, seja de bom ou de ruim. Amém. É Ele que traz. E quando eu digo isso, dói. Ai, mas por quê? Como é que ele vai me obrigar a adorar Ele? Que negócio é esse? Porque mexeu no meu livre-arbítrio, então Deus não é bom. Se ele não me deixa controlar a minha própria vida, Deus não é bom. Que Deus é esse que joga um povo no lago de fogo? Gente, Deus é Deus. Vocês não têm noção do que é Deus? Deus. Vocês não têm noção, porque criatura não tem que ter noção. Criatura só existe, só foi criado. E aí vai lá viver. Você vai falar pro olheiro: ai, olha só, eu não gostei do jeito que você me fez, não. Eu acho que você poderia ter me criado diferente, tá? Da próxima vez, melhore, viu, olheiro? Melhore, porque, né? Desculpa aí. Isso é soberbo, isso é arrogância, é o ser humano. Por isso que rejeita, tem muita dificuldade em entender o evangelho verdadeiro da nossa salvação. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Pausa. A vós também, 21. No outro tempo erais estranhos. Espera aí. Outro tempo a gente era estranho? Como assim, então? Então quer dizer que eu não era eleito, daí agora eu sou eleito? Como é que funciona isso? Isso aqui, pessoal, é a prova cabal de que a gente nasce inclinado para o mal. A gente nasce ruim. A gente nasce estranho a Deus. Se o Espírito Santo não vem e não faz uma obra em você, você é estranho. Aparta-te de mim, não vos conheço. Se o Espírito Santo habitar em você, fizer a obra, você não é mais estranho. Você não é mais inimigo no entendimento pelas vossas obras más. É por isso que o livro das obras, no julgamento final, vai abrir só para ímpio. Porque ímpio não tem justificação. Ímpio é inimigo no entendimento pelas obras más. Ímpio não tem fé, não recebeu fé para crer. Ímpio não foi reconciliado. Não tem como. Ímpio está morto espiritualmente. Ele não vai se ressuscitar sozinho. Eu e você somos ímpios quando a gente nasce. Vaso de ira. Na timeline. Na eternidade você já nasce eleito. Por quê? Porque a eternidade não tem tempo, início, meio e fim. Você nasce e já está destinado. Mas na timeline você nasce um vasinho de ira, fazendo um monte de besteira ali e tal. Vai crescendo, crescendo, faz um monte de besteira. Até o dia que você é moldado e quebrado. Essa é a salvação. Esse é o caminho da salvação do eleito. Mas ele não nasceu bonzão. Ele não nasceu incrível. Ele foi reconciliado depois. E quem não for reconciliado, vai pro lago de fogo. É isso que a Bíblia fala. Dói? É isso que a Bíblia fala. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e culpáveis. Meu Deus do céu! Colossenses 1:22, anota aí. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Como é que você tem coragem de dizer que o teu pecado te deixa repreensível, te deixa culpado? Você tem fé no Messias? Você foi alcançado pela graça?
viver com culpa na cabeça? Tu acha que a culpa vem do Messias? Tu acha que a culpa vem do Espírito Santo? A culpa vem do demônio. O arrependimento vem do Espírito Santo. A culpa, esse rancor, esse remorso, esse negócio ruim, isso é o demônio. Usando o pecado que você cometeu contra você. Pra que você vá lá e tire sua vida. Pra que você vá lá e tenha uma vida de bosta. Porque você não lê a Bíblia. Porque você não conhece a verdade da sua salvação. Porque você não acredita que tudo é predestinado e determinado pelo Pai. Porque você não acredita que o Pai é soberano sobre a sua vida. Se você é santo, irrepreensível e inculpável, amém. É sempre. Ou você acha que hoje é assim, amanhã tem que renovar o contrato para poder, né? Vai por 2 anos isso aqui. Depois a gente renova o contrato. Vamos ver. Né? Se eu quiser continuar na graça. Gente, não funciona assim. 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, ou seja, fé genuína. Fé. Não é pecado. Fé. Aí eu tenho fé. Aí amanhã tá lá, adorando outros deuses. Será que a sua fé é de verdade? Porque a fé promovida pelo Espírito Santo, ela é sustentável. Então, se você permanecer fundado e firme na fé que você tá falando que você tem, e não mover da esperança, não é trocar de igreja. Não é um dia tá num templo e daí no outro dia tá aí, apostar toda a fé. Aí tava na igreja, agora aqui na igreja Y, aí acreditou numa outra doutrina, mudou de igreja, aquele ali, ó, perdeu salvação, apostar toda a fé. Porque não tá firme na fé. Não é isso que eu tô falando. Se você permanecer firme na fé do Messias, porque é só ele que te salva, não tô falando de doutrinas humanas, inclusive Colossenses vai falar sobre isso, que são os falsos ensinamentos, tu tá salvo, meu irmão. A esperança do evangelho é essa, que você tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Da qual, a igreja é o corpo de Cristo, você, eu, somos o corpo de Cristo. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Para cumprir a palavra de Deus, ou seja, não é para cumprir a vontade do Paulo. Ele não tá ali como ministro para cumprir a vontade dele, ou porque ele escolheu ser o ministro. Ou vocês conhecem a história de Paulo, né? Quem que era Paulo? Paulo perseguia a galera aí, os nazarenos. Perseguia, fazia... Porque ele era judeu e seguia direitinho lá. E perseguiu, assim, foi coisa ruim mesmo. Até um dia que caiu do cavalo, né? Como a gente diz. E aí ficou cego. E viu Jesus lá, né? Dizer pra ele, por que me persegues, Paulo? Por que me persegue? Persegue quem? A igreja dele, o corpo de Cristo. Paulo, por que me persegues, né? Por que persegue a igreja? Por que persegue as pessoas? E aí ele, mas como assim, que isso? Acabou. Foi lá, foi ressuscitado o olho dele, né? Voltou a ver e aí acabou. Acabou. Foi cumprir a palavra de Deus. Paulo era uma pessoa extremamente influente. Ninguém imaginaria que ele passaria por outro lado. 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, olha aí o objetivo da história, quais são as riquezas da glória deste ministério entre gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O Pai quis fazer conhecer. É por isso que a história existe, é por isso que o Messias existe, é por isso que todo mundo tá aqui. Porque Deus quer se fazer conhecido, ele quer mostrar todos os seus atributos. 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Perfeito não é segundo você. Perfeito segundo o Espírito Santo promovendo você. Não é perfeito na ótica humana, é perfeito na ótica divina, espiritual, remido, justificado. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Alguma dúvida de que Paulo era usado pelo Pai? Colossenses 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia,
E por quantos não viram meu rosto em carne? Tava lá, escrevendo as cartas preso, mandando pro povo. Para que os seus corações sejam consolados, estava tendo perseguição, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo provém do Pai. Ele tem o controle de toda a história, sobre o mal, sobre o bem, sobre tudo na sua vida, micro, macro, total. Vocês têm medo da nova ordem mundial? O Pai está controlando a nova ordem mundial. Vocês têm medo da elite? O Pai controla a elite. Vocês têm medo dos demônios? O Pai controla os demônios. Vocês têm medo de Satanás? O Pai controla Satanás. Vocês acreditam realmente em Deus? Vocês acreditam realmente no Pai? Vocês acreditam que Ele é soberano? Então por que vocês têm medo da vida de vocês? Por que vocês têm medo de tudo que acontece? Por que vocês estão ansiosos com as coisas? Ai, Sueli, mas é que a gente fica... Claro, você é ser humano. Mas por que então você não se conecta de verdade com o Espírito do Pai e tem um relacionamento diário com Ele para que essa sua angústia, essa sua ansiedade passe? Só que aí você tem que aprender o Evangelho verdadeiro. Porque o Evangelho verdadeiro vai trazer a paz. Vai trazer a libertação. O Evangelho humanista não vai trazer isso. O Evangelho humanista vai te colocar cada vez mais no controle da sua vida. E vai te colocar cada vez mais com culpa, porque você é incapaz e você vai perceber isso. Então você não vai ter pra onde correr. E é por isso que você vai ser um consumidor de tempo. Porque você vai precisar voltar lá toda semana pra poder consumir e pegar a sua bênção, né? Como se você estivesse sendo salvo por estar sentado, esquentando um banco e ouvindo. Então, tá tudo errado. Por isso que vocês estão sofrendo. É por isso que se sofre. Porque não conhece a verdade. Colossenses 2:4. E digo isto para que ninguém... Agora lá vem. Para que ninguém vos escravize com palavras persuasivas. Que é o que acontece no Evangelho humanista, né, lindo? Culto coaching. É maravilhoso. Afaga ego. Nossa. Incrível. Se você ficar assistindo essas terapias aí de culto coach, pastor coach... Você sai de lá incrível, fazendo o segredo, o poder do agora e o caramba. Você vai lá, nossa, minhas palavras têm poder. Nossa, eu vou cocriar. Nossa, toda bosta por causa de mim, então, né? É a minha mentalidade, minha crença limitante e tal. Quer dizer, hoje em dia, a Bíblia não está sendo mais pregada nesses púlpitos do Evangelho humanista. Está sendo pregado uma nova era, roupagem bíblica, né? Vamos pegar a nova era, vamos fazer ali, vamos botar aqui, porque o ser humano é incapaz, a gente já entendeu isso, então... Vamos fazer um negócio humanista para que a pessoa sempre precise de mais. Porque daí ela que tá correndo atrás do negócio, né? Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. Está em espírito. Regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Assim como você já recebeu a mensagem, permanece nela. Continua perseverando, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé. Por quê? Porque as suas obras confirmam a sua fé genuína. Você não é salvo pelas obras, mas a demonstração de obras confirma que a sua fé é genuína. Assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, lá vem 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que mais tem por aí que é filosofia, terapia, cura, pensamento? Vãs filosofias, vãs sutilezas, escravizando todo mundo, abrindo um monte de brecha. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Você está entendendo o que está dizendo aqui? Ele, o Messias, é o cabeça do principado e da potestade, que vocês tantos têm medo. No qual também estar circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, não é aquela que vai lá e corta, no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos seus pecados,
na lei, na antiga aliança, e na incircuncisão da vossa carne. Quando você estava lá, na antiga aliança, naquela época, lá o povo, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Perdoando todas as ofensas. Ai, mas Deus odeia o adultério, claro. Deus odeia a mentira também. Deus odeia o egoísmo, claro que ele odeia. Tudo que é contrário à lei dele, ele odeia. A vontade revelada dele que o homem quebra com o coração, porque o homem é mau, o pecado habita dentro dele, ele odeia. Ele vai dizer que adora? Ah, não, pode divorciar aí, amigo, vai. Você pode, você tá liberado. Não, não adianta. Agora, a questão não é o fato do pai odiar o pecado e você conseguir estar apto a não emitir e cometer o pecado. O fato é você, dentro da sua capacidade, ter fé, se arrepender, pedir perdão genuinamente e acertar o seu caminho. Agora, é muito fácil botar o dedo na cara dos outros e acusar a pessoa de um pecado, de algo que é óbvio que é pecado, porque não é o seu pecado, mas o seu pecado já está na mente. Quer dizer, está casada com a pessoa e está desejando o outro, já está pecando. Por que a Bíblia fala que o pecado começa na mente? Por que a Bíblia fala? Porque dentro do coração do homem saem todos os intentos maus. Então, independente do pecado, a gente tem mania de classificar pecado por causa das consequências, claro, mas independente para Deus do pecado que você está cometendo, mesmo que você não vai lá e consuma o ato, já está na sua mente, já está pecando, irmão. Então não adianta você olhar para o outro e falar assim, aquele lá, ó, adúltero, aquele lá, ó, idólatra, aquele lá, ó, alcoólatra, aquele outro ali, ó, drogado, aquele... Você falar, apontar o erro do irmão. Porque dentro de você existem várias coisas aí que ninguém tá vendo, mas você, dentro de você, você sabe. Dentro de você, você sabe aquele negocinho ruim que você faz sempre e que você pensa. Eu tô falando pra você aí, que tá pensando isso agora, que eu tenho certeza que tem gente aqui que sabe do que eu tô falando. Então, esses pensamentos que você tem, que você não executa, mas que você tem vontade de executar, mas por algum motivo você não executa, já é pecado, irmão. Biblicamente falando, já é pecado. Então, entende por que ninguém é desculpável? Entende por que ninguém é justo? Porque o pecado não está só relacionado com a ação de execução, mas com a vontade de executar. E todo mundo deseja o mal em alguma forma, em alguma instância. Ninguém é justo. Sozinho. Pelo Pai, se for eleito, pode ser justificado. Entende as minhas palavras? Ótimo. Continuando, Colossenses 2, 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Falou, levanta, velho, estava morto, ressuscita. Perdoa suas ofensas, vem cá, tô te limpando. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Lembra as ordenanças da lei? Riscado a cédula, não tem mais. A qual, de alguma maneira, nos era contrária. E atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, ele cancelou as ordenanças da lei. Entendam a diferença entre cancelar a lei e cancelar as ordenanças da lei. A lei, a Bíblia, é a vontade revelada do Pai. Quando eu digo lá que ele cancelou as ordenanças da lei, eu estou dizendo que na antiga aliança, que o povo tinha que cumprir não só os 10 mandamentos, as 613 leis, que ninguém fala sobre isso, que são várias coisas. Tudo aquilo ali, as ordenanças, quer dizer, se é uma ordenança, é uma ordem. Se você não cumprir, tem uma pena. Se eu cancelo a ordenança, eu cancelo a ordem. E cancelo também a pena. Se eu cancelei, então, é optativo, né? Basicamente é isso. Então, se foi cancelado as ordenanças da lei, você não tem mais a obrigação de cumprir aquelas coisas, porque naquela época era obrigação. Então, você está falando aí de tudo. Alimentos, cerimônia, tudo que era. Todas as leis. A gente tá sobre o quê? Sobre a nova aliança. Aliança no sangue do Messias. Aliança no Espírito. Então, tudo foi cravado na cruz. Toda a culpa que a lei trouxe para nós, porque a lei evidenciou o pecado do povo. Colocou todo mundo indesculpável. Para que a graça fosse manifestada. Porque a graça é misericórdia. Se tivesse alguém que pudesse ser desculpável, não ia precisar ter graça. E como o Pai quer também mostrar-se a misericórdia, ele precisa mostrar a misericórdia. Então eu mostro misericórdia com quem é culpado. Eu não vou mostrar misericórdia com quem não é culpado. 15. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Olha só. Olha só. Se ele despojou os principados e potestades, expôs publicamente e triunfou, acabou.
Quer dizer, aí isso foi naquela época. Aí você hoje acha que você pode dormir um dia salvo e acordar no outro dia não salvo. Se ele já triunfou, se ele já ganhou, que história é essa de você achar que você pode perder algo que você teve fé e agora de repente e tal, porque eu pequei ali e tal? Evangelho humanista? Tá errado. Foco no homem e não no Messias. Portanto, 16. Isso aqui é importante, tá? Diferença da nova aliança para a antiga aliança. As pessoas chegam lá, vamos ler Levíticos, vamos ler lá, a pessoa que crê, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, cheio de ordenança. Que é lá do início da Bíblia, por isso que tem que ler a Bíblia toda. Você lê a Bíblia, você vai começar a fazer tudo certinho do jeito que tá lá, aí você vai, continua, não para. O problema das pessoas é que chega lá, para, vai falar, entendi tudo a Bíblia, então aqui vai ser só reprise. Não, continua. Vai para as cartas de Paulo, e aí você vai entender o porquê que algumas pessoas fazem o que fazem, os outros não fazem. Por que fica essa discussão? Ai, pode comer isso, pode fazer aquilo, pode usar isso, tem que fazer isso, tem que... 2,16. Já estava acontecendo isso naquela época. Porque ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, que eram as comemorações, ou luas novas, ou dos sábados. Porquanto ninguém vos julgue, ou seja, ninguém fica impondo em você coisas, porque você não tá nessa aliança. 2,17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tudo aquilo que foi feito na aliança, na primeira aliança, na antiga aliança, foi para apontar para o Messias que viria. Todas as coisas que eram feitas era para apontar o Messias que viria. Tudo tinha um porquê, um contexto. A gente não tá mais nesse contexto, o Messias já veio. A gente tá na expansão do evangelho aos gentios, a todo mundo. A gente tá na evangelização. Isso já aconteceu. Então, aquilo lá eram sombras das coisas futuras. Agora a gente vê claramente. 18. Ninguém vos domine. O que acontece nos templos? Dominação mental, tudo. Ao seu bel prazer. Com pretexto de humildade e culto dos anjos. Envolvendo-se em coisas que não viu. Estando debalde e inchado na sua carnal compreensão. Vocês entendem como é sério isso daqui? Tá todo mundo dominado nos templos. Evangelho humanista. E tá com pretexto de humildade. Eu vou pra igreja, eu faço lá os rituais e tal. Tá na Bíblia, né, irmão? Você vai sendo convencido de que você tem que fazer isso. Tá fazendo culto aos anjos. O que é esse culto aos anjos? Envolvendo-se em coisas que não viu. Mundo espiritual. Estando debalde da sua carnal compreensão. Não tem uma compreensão espiritual aqui. Só carnal. Doutrinas humanas, filosofias. Paulo estava combatendo isso naquela época. E hoje o que acontece? 19. E não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo com o aumento de Deus. Quanto mais você tem o conhecimento de Deus, mais você cresce. E menos você quer participar de dominações assim. Menos você quer ser doutrinado, porque você sabe que não é a verdade bíblica. Então, quem tá lá, quem tá se deixando dominar, se deixando levar, não tá estudando a Bíblia. Porque na igreja, no templo de pedra, a gente é consumidor espiritual. A gente é ouvinte da palavra, a gente não é praticante. Você não pega, você não vai discutir com o seu pastor. Se você fizer isso, você sai da igreja no dia seguinte. Se você pegar a Bíblia pra confirmar tudo que ele tá pregando, se você for lá e discordar dele, fizer a antítese do que ele tá fazendo, for lá pesquisar, fizer a dialética do negócio, no outro dia você sai da igreja. Porque você vai ver que não condiz. 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vocês carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Por que, gente? Por que vocês fazem isso? Se vocês estão mortos com Cristo quanto a tudo do mundo, por que vocês ficam se dando ordenanças, deixando as pessoas darem rituais e ordenanças para vocês? Como se vocês fizessem parte do mundo. Ai, não toca, não coma isso, não faz isso, não pega nisso. As quais todas perecem pelo uso. Tudo terreno, tudo carnal. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Tudo que você vê por aí, essas coisas. Sessão do não sei o que lá. Trem do não sei o que lá. Campanha do não sei o que lá. Amuleto do não sei o que lá. Guarda do não sei o que lá. Comida do não sei o que. É doutrina de homens. Carnal, terreno, ritual. 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Parece que tem alguma coisa a ver com a Bíblia ali.
Por isso que eu li aquele negócio lá que fala isso aqui, que tem que fazer. Ah, acho que é coisa de Bíblia ali. Em devoção voluntária, nossa, é todo mundo muito crente que frequenta templos. Humilde, né? Na sua casa, meu Deus do céu, na hora que volta da igreja, tá só falando mal dos irmãos. Mas lá na igreja, todo mundo que sai lá no pé, cara de terno, arrumadinho. No trabalho faz a confusão. Na casa briga com a esposa, é a zona. Os filhos ficam tudo jogados de um lado pro outro. Na igreja, devoção voluntária, humildade, santidade, aquela capa maravilhosa. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Tudo isso que você vê, irmão, na religiosidade, as pessoas ficando com essa falsa modéstia, com essa hipocrisia, é só para satisfazer a carne. Esse show que a gente vê nos templos, esse show de talentos que a gente vê, todo mundo quer fazer parte do ministério de louvor, todo mundo quer tocar um instrumento, todo mundo quer ser importante de alguma forma. Na nossa vida, a gente fica ali meio fracassadão, mas na igreja, precisa ter algum dom, né? Preciso falar o labachura, porque, né? Já que eu não tô falando, vou inventar ali com o irmão pra dizer que eu tô com o Espírito Santo, porque vai que... Quer dizer, fui lá, o cara fez a oração de posição de mãos, e aí eu não caí no chão, né? Não recebi o trem que eles falam que tem que receber. E aí vão pensar que eu não sou crente, vão dizer que eu tô em pecado. Então eu vou inventar um jeito de falar esses trem pra dizer que eu tô ali, né? Junto com a galera ali, né? Porque tem que mostrar a santidade. Eu vou orar lá, fazer orações longas, né? A Bíblia fala. Eu vou falar, vou tirar foto, postar na internet que eu tô ajudando a instituição X. Vou doar dinheiro pra irmã, vou tirar uma fotinha doando dinheiro pra ela. Eu sou muito caridosa, né? Vou jejuar, eu vou falar, eu tô jejuando em prol dessa causa, vou botar na internet. Tudo satisfação da carne. Não provém do Espírito. O relacionamento entre você e Deus é você e Deus. Você vai ter frutos, vai ter. Mas você não vai se importar em mostrar isso para as pessoas. Você não vai se importar com o julgamento das pessoas perante você, porque o teu negócio é entre você e Deus. Colossenses 3. Portanto, só vou terminar o 3. Não vou falar o 4, só pra gente acabar, pra não ficar muito longo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, se o Pai te alcançou, se você tem fé pra crer, para de ser terreno e carnal. Entenda o que eu estou dizendo. A gente é humano, a gente vive aqui no mundo, a gente precisa trabalhar, precisa pagar conta, ok. Mas o seu objetivo diariamente não pode ser só esse. Esse tem que ser a sua obrigação, porque você tem que viver e estamos aqui, né? Não tem como correr. Vai ficar dependendo dos outros e sendo um peso para os outros. Mas você tem que ter o foco nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A gente não faz isso. A gente fica o tempo inteiro pensando na terra. É vaidade pra cá, é carro pra lá, é casa pra lá, é viagem e tal. Eu me incluo nessa, óbvio, eu sou ser humano, gente. Tem que estar vigiando o tempo inteiro pra gente não cair nessa. Pra ter paz de espírito. Se você focar nas coisas terrenas, se você focar no trabalho, se você focar em ganhar dinheiro o tempo inteiro e não observar a natureza, e não ler a Bíblia, não ter um contato, não orar, não ter paz e calma para conduzir as coisas, você está sendo carnal. Você vai ser destruído. Você vai sofrer. Você não vai ver propósito na sua vida. Porque não tem. O propósito existe em servir a Deus e ao próximo. E se sobrar tempo, você. Você é o terceiro, é o último lugar. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Tá todo mundo morto aqui, tá todo mundo já no lago de fogo. Mas a nossa vida, que somos eleitos, somos selecionados, sofremos aqui nessa terra, já tá guardado pro reino. Morreu, já vai levantar no reino. Essa é a promessa. Temos que crer nisso se cremos na Bíblia. Não adianta viver o tempo inteiro desesperado com o dia de amanhã. Precisa ter planejamento pessoal, precisa ter inteligência e sabedoria, precisa estudar. Mas não precisa viver angustiado, desesperado, querendo pular do prédio, porque
não consegue resolver as coisas, chora, sofre demais por tudo, intensamente, vive tudo muito intensamente. Nem todo mundo tá com raiva de você o tempo inteiro. As pessoas não estão te perseguindo, essa mania de perseguição que a gente tem assim, nem todo mundo, a gente não tá se importando, ninguém tá se importando. Na sua cabeça você vive aquele negócio horrível. Você vive todos os conflitos na sua cabeça. Mas na realidade não tá acontecendo isso, é só na sua cabeça. As pessoas não te odeiam tanto assim. Elas não têm inveja de tudo que você faz. É você que acha isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência são os que não são transformados. Então, essas coisas que são feitas por todas as pessoas, inclusive os eleitos, claro que às vezes em menor escala por causa dos frutos do Espírito, vai vir a ira de Deus, mas vai vir sobre os eleitos? Ou não? Aqui está falando sobre os filhos da desobediência. Então você começa a entender o texto. Então quer dizer, tem eleito fornicando? O que mais tem? Namoro é fornicação. Beijar alguém que não é casado é fornicação. Tá morando separado, tá fornicando. Impureza, tem tanto tipo de impureza que hoje em dia faz na mente. Afeição desordenada, vaidade extrema, vil concupiscência, avareza. Ninguém quer dar dinheiro pra ninguém, um negócio assim. Idolatria, tudo quanto é jeito, idolatra a gente, idolatra a influência, idolatra todo mundo. É um trem, um negócio desordenado mesmo. Só que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E não sobre os filhos de Deus, não sobre os eleitos. Nas quais também em outro tempo andastes. Então todo mundo andava como os filhos da desobediência. Você também era vaso de ira quando vivias nelas. Mas agora que você foi renovado, justificado, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, que é o estresse, xingar e tal, por isso o nome colérico, né? Da malícia, você não pode ser reativo, ficar brigando toda hora e tal. Vamos falar, respira. Na malícia, da maledicência. Pessoa maliciosa, tudo pensa coisa ruim, tudo fica ali já. Só pensamento ruim, só coisa ruim, o tempo inteiro na mente. Maledicência, só falando mal dos outros, fofoquinha e tal. Palavra torpe toda hora, entendeu? 9. Não mintais uns aos outros. O que mais as pessoas fazem hoje é mentir, mentirinha santa, mentirinha, dia da mentira, 1º de abril. É brincadeirinha. Pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, isso faz parte do velho homem. Se você é uma pessoa transformada, irmão, você precisa sair disso aqui. E aí você vai entender o 10. E vos vestistes de novo, do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Todo dia você está sendo renovado no conhecimento. E aí o 11, vocês vão entender quando a Bíblia fala todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque a salvação, deseja que todos os homens sejam salvos, que ficam repetindo, ele quer salvar todos e tal. O todos é exatamente o que esse texto está falando aqui. 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Esse todos, todas as classes de pessoas, e não todas as pessoas de forma individual. Contexto, hermenêutica, é tudo. Grego nem judeu, né? 2 classes. Circunciso e incircunciso. Bárbaro, né? E não bárbaro. Servo, livre. Antônimos, classes de pessoas diferentes. Mas Cristo é tudo em todos, ou seja, a salvação se manifestou a todos os homens, né? A salvação é para todo mundo. A salvação, que é o Messias, se manifestou, ele ficou manifestado para todo mundo viu. Não quer todo mundo estar salvo. Então, todos é isso. Não é todas as pessoas de forma individual. Se o Messias tivesse morrido por todas as pessoas de forma individual, todas as pessoas tinham que ser salvas, porque a Bíblia fala que ele garante a salvação de todo mundo, que ele morreu. Então, se tem gente que vai pro lago de fogo, não é porque, mas é isso, é porque daí eles não creem. O homem escolhe crer agora, que a Bíblia fala que a fé é um dom de Deus dado, para que ninguém se vanglorie, para que nada disso. Então o homem tá escolhendo crer. Quer dizer, não faz sentido. Conecta os pontos, gente. Vai fazendo os estudos, não faz sentido evangelho humanista.
12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eleição, gente, eleição. Eu quero este. Eleição. Eleição é eleição, não é todo mundo. Senão eu não era eleição. Não precisava eleger. Se é todo mundo, tem eleição. A palavra eleição já diz que tem uma diferença. Santos e amados. Santos porque a gente não peca? Santos porque a gente é maravilhosão? Não. Santos porque ele nos fez santos. Não culpados mais do pecado. E amados, amor. De entranhas de misericórdia. Então o amor dele, a santidade que ele nos colocou através da morte do Messias é por misericórdia, por benignidade, por humildade, por mansidão, por longanimidade. Então tudo isso que ele manifestou a nós, a gente tem que manifestar a ele. Então a gente tem que ser misericordioso, a gente tem que ser benigno, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser manso, a gente tem que ser longânimo. Porque tudo que a gente faz, a gente é o reflexo, a gente é a semelhança. Suportando-vos uns aos outros. Esse suportar não é tipo aturar. É suportar é ajudar. Não é tipo assim, eu suporto fulano. Fala pra caramba, mexe meu saco, mas eu suporto. Não é isso. Tá? É suportar de suporte, de ajuda. Perdoando-vos uns aos outros. É a nossa obrigação. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim também fazei, e vós também. Fulano fez isso, ciclano fez isso. Tá, ele pediu perdão? Perdoa. Mesmo se ele não pedir, já perdoa no teu coração, irmão. Essa é a nossa obrigação. Não precisa ficar grudado com a pessoa, mas perdoa. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. De todas as coisas que a gente pode fazer, o amor é a principal delas. E é por isso que em Coríntios 3 é falado sobre o amor detalhadamente. Porque o amor é uma das coisas mais difíceis de se conquistar e de se conseguir. E ela é a perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados. Não foi escolhido naquele momento. Você foi chamado e depois escolhido. Então, muitos são chamados e poucos são escolhidos. O evangelho é o chamado. A eleição é a escolha. Então, por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque o ID, o evangelho sendo pregado, é o chamado. É a mensagem do evangelho. Agora, quem atende, quem responde ao chamado dos eleitos, porque recebem a fé para crer. Então, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, as pessoas que foram chamadas, elas têm a obrigação de dominar isso, esses sentimentos carnais. Porque o Espírito Santo está atuando na gente e consegue fazer isso. Você consegue, você está apto. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aí fala assim, mas não pode julgar. Você não pode julgar, né? Você não deve julgar, mas você deve ensinar a palavra. Você deve exortar, você deve explicar. Agora, você não tem que ficar falando pra quem não quer ouvir, né? Você tá te perguntando se você tem um Instagram assim público, como eu tenho. Minha obrigação é falar a palavra. Agora, eu não sei o que você tá fazendo na sua casa. Eu não tô nem aí se você tá lá fazendo, cumprindo o que eu tô falando aqui, se tá aprendendo, se tá ouvindo. Isso não é minha obrigação. A minha obrigação é passar a palavra. A minha obrigação é exortar, é falar a verdade. Biblicamente falando, vai doer, né? A verdade dói, mas liberta. E não dá pra desver. É o que eu sempre falo aqui. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando graças a Ele. Então tudo é Ele, não é eu. Não pode ser eu em nenhum momento. Não sou eu que sou legalzona, não sou eu que sou bondosona. É Ele. Se tem algo de bom em mim, vem dele. Não vem de mim. Nunca vai vir. Então esse evangelho humanista, essas coisas, não vem da gente. Por isso que é errado. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres, não irriteis contra elas. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque é agradável ao Senhor. Pais, não irritei vossos filhos para que não percam o ânimo. Então percebe que a recomendação é para todo mundo. Não adianta, vai honrar pai e mãe, teu pai e tua mãe metendo-lhe o cacete. Não adianta falar que assim, eu faço tudo pelo meu filho vai me sacanear o tempo inteiro. A ordem para as pessoas que são eleitas é viver em comunhão, é se entender. Então, tem conselho para marido, tem conselho para mulher, tem conselho para filho, é tudo. Você dá aqui e recebe aqui. Não é tipo assim, só vai honrar o pai e mãe, o filho que se lasca. Não, também tem a obrigação dos pais com os filhos. E o que acontece hoje em dia? As pessoas não estão cumprindo as suas obrigações. Fica tudo zoneado, né? Pai não tá sendo pai, mãe não tá sendo mãe, filho não sabe ser filho, né? E fica essa zona toda. Mulher não sabe ser esposa, marido não sabe ser marido, vira aquela bananice geral e todo mundo tá bagunçado. Por isso que tem divórcio, por isso que tá uma zona, por isso que ninguém se entende, por isso que não tem amor, por isso que é essa palhaçada na nossa vida. Porque a Bíblia tá aqui, a gente não lê, não executa, não tem interesse.
Vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração. Então, tudo que você fizer, seu trabalho, né, ajudar na sua casa, cuidar dos seus filhos, faz tudo de coração. Como Senhor e não aos homens. Como se você estivesse fazendo para Deus. Você vai cuidar do seu filho, faz como se estivesse fazendo para Deus. Vai cuidar do seu marido, como se você estivesse fazendo para Deus. Vai cuidar, sei lá, do seu irmão, do seu amigo, faz de todo o seu coração. Se tem um trabalho, não fica com frescurice, não fica fazendo meia boca. Não, ai, me pagou só isso, vou fazer só isso. Faça mais. Seja excelente no que você faz. Você vai ser promovido, você vai melhorar. Então, em tudo que você fizer, faz do seu coração. Faz direito, se dedica, para de preguicinha com a vida. Ai, faz coisa meio mais ou menos, tá bom assim só, né? Não, se você pode melhorar, investe mais tempo, melhora aquele negócio ali. E se você é meio incapaz, meio insuficiente, vai estudar para ser mais capaz. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, se você serve ao Pai, você vai receber o galardão da herança. Não tem essa de você achar que você não vai receber porque você pecou ali, porque você é um infeliz. Você vai receber. Se você serve ao Pai, você vai receber, porque você recebeu fé, você crê, você faz o que a palavra diz. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Ou seja, entre os eleitos do Pai, o galardão, que é aquela questão que a gente fala que vai ser conquistado, né, diariamente aí, quem faz o ID, quem se desenvolve, vai ter um galardão melhor no reino. Agora tá todo mundo salvo. Isso aqui, galardão não tem a ver com a salvação, você eleito tá salvo. Mas o galardão, que é a recompensa no reino, é diferente. Então, se você não se preocupa muito em pregar, e só vive uma vida meio terrenona, você vai ter um galardão menor. Porque o Pai não faz exceção nesse caso aqui, não tem exceção. Tá falando aqui na igreja, dentro do eleito, dentro dos eleitos, não tem exceção. Então, se ele pode gostar mais de mim, né? Mas aí se eu não tô fazendo meu papel, não vou ter meu galardão. Ele pode achar você mais bonitinha. Mas se você não tá fazendo seu papel, não vai ter seu galardão, porque ele não faz exceção. Então não é porque às vezes ele gosta aparentemente mais de um de outro, que na hora dele dar o galardão, ele vai dar porque ele achou você bonitinho, legalzinho, porque ele quer, porque ele é Deus. Não, aqui ele diz que o galardão é conforme essas obras do Evangelho. Certo? Acho que ficou clara a questão de Colossenses. Então a gente percebeu aqui nesse texto todo, que a gente leu Colossenses 1, 2 e 3. O 4 é alguns detalhes mais, ele vai falando, vai dando saudações e finalizando todo o contexto, né? Tem mais coisa, enfim, ele tá dando uma repetição para fazer uma conclusão. Enfim, não tem necessidade da gente ler agora. Mas para o ensinamento que a gente quer entender aqui de Colossenses, a gente entendeu como que se dá a nossa salvação, como é que funciona depois que a gente é restaurado. E a gente não deve ser escravos de doutrinas e filosofias humanas. Porque naquela época já estavam querendo escravizar o povo do Pai com a antiga aliança. Só que a nova aliança que foi fundada no sangue do Messias mudou tudo. Percebam, não é que aquilo não é válido, não foi bom. Teve o seu propósito. Tudo que o Pai faz tem propósito. Naquele momento era um propósito, era anunciar o Messias, anunciar que ele viria e faria a expiação de todo mundo, dos pecados e tal. Aqui já veio, então não tem o porquê continuar vivendo nas ordenanças da lei. Porque aquela ordenança tinha um porquê. Então aqui mudou e a gente vive depois que mudou. Entendem? Então, parem, quando vocês perguntarem pra mim, Célia, mas pode comer isso, pode fazer aquilo. Vai ler aqui Colossenses. Por que estão se preocupando com essas coisas? Que é de comer, não deixa que ninguém te escravize, dizendo não toque, não faça. Não deixa que ninguém te obrigue, guarda dia santo e tal, não sei o que. Come isso, não existe isso aqui mais. Entendeu? Então, basicamente, esse foi o estudo de hoje. E acompanha aqui para mais estudos, né? Manda para as pessoas, porque a gente direto abre a caixinha aqui, vocês fazem perguntas repetidas, não assistem a live completamente, então assistam a live aqui, se inscreve aqui no canal, ativa aí o favoritos do negócio aí pra você receber na timeline, pra minha bolinha aparecer pra vocês. Essas lives que eu faço, eu apareço do nada aqui pra fazer, então às vezes eu consigo salvar no feed, às vezes não, porque depende, já teve vezes que travou tudo aqui, então a gente nunca sabe, né? Então estejam atentos aqui às notificações do canal, manda isso aqui pras pessoas, manda essa live pras pessoas e fala pra seguir, né? E assim, é aquele negócio, a verdade dói, mas ela liberta. E não dá pra desver. Quem me acompanha aqui sabe o significado de não dá pra desver. Então é isso. Beijo a todos.